Olá, sou Antônio Dimas Miguel. Hoje vou mostrar para você os diversos tipos de fundações que são utilizados como alicerce para residências, tanto térreas quanto assobradadas. Existem ainda outros tipos de fundações que não vou citar devido à sua dificuldade de execução e alto custo. O objetivo das fundações é de transferir as cargas de sua residência para o solo, de forma a proporcionar estabilidade à construção, evitando recalque, trincas em paredes, etc. A maneira mais correta de determinar o tipo de fundação que você vai utilizar em sua construção é através do processo de sondagem. Você precisaria contratar uma empresa de sondagem que vai executar o serviço observando em que profundidade você encontra o solo resistente para você executar a sua fundação e determinar o tipo utilizado. Se você vai utilizar, por exemplo, estaca, sapata corrida, sapata isolada, tubulão ou outro tipo de fundação. O bom senso, logicamente, deve prevalecer, afinal você está apenas executando um imóvel com 1 ou 2 pavimentos. Então é interessante você conversar com os construtores ou proprietários que fizeram obras na redondeza para ver que tipo de fundação eles utilizaram. Muitas vezes essa informação já te ajuda muito a encontrar uma direção. Caso contrário, o ideal é você executar então a sondagem. Se no caso a sondagem determinar que o solo é fraco e você vai precisar utilizar estacas, você deve contratar uma empresa para executar a escavação dos buracos. Feito isto, você pode concretar essas estacas, deixando arranques das armações para posteriormente executar as vigas baldrames e também os blocos. As dimensões de vigas baldrames mais utilizadas em residência medem normalmente 20 centímetros de largura e 30 ou 40 centímetros de altura. E as armações seguem mais ou menos esse padrão que eu apresento nesse desenho. Normalmente utiliza ferros de meia polegada na parte de baixo e de cima e estribos diâmetro 5 ou 6 milímetros a cada 15 ou 20 centímetros. Outro tipo de fundação bastante utilizada são as sapatas isoladas. As sapatas isoladas, assim como as estacas, elas têm como objetivo receber os esforços transmitidos pelas vigas baldrames até elas. Por isso, normalmente, elas têm uma dimensão um pouco maior, em torno de 80 centímetros, 1 metro por 1 metro, mais ou menos. Elas não precisam ser escavadas a grandes profundidades. As armações das sapatas isoladas normalmente podem seguir esse padrão, que é um padrão simples que eu apresento nesse desenho, em que você tem uma malha embaixo, em seguida você sai com os arranques das colunas. Elas podem também ser utilizadas em conjunto com as sapatas corridas. As sapatas corridas, que você pode ver nesse desenho, elas, como o próprio nome diz, elas acompanham, elas correm por toda a extensão onde existem paredes, e distribuindo uniformemente no solo as cargas da parede. O que é interessante nas sapatas corridas é que elas não têm grande largura, ela pode ter uma largura de apenas 40 ou 50 centímetros, pode ser escavada manualmente, portanto o custo para sua execução é um pouco mais baixo do que os outros tipos de construção. Normalmente, sobre a sapata corrida, que é essa pequena laje, são colocadas, sentadas, algumas fiadas de alvenaria, em seguida se coloca uma canaleta ou uma viga baldrame. A sapata corrida comumente utiliza uma ferragem tipo malha, que pode ser feita com ferros de 6 a 8 milímetros, com um outro ferro cruzando a cada 20 centímetros aproximadamente. Além da sapata corrida, um outro tipo de fundação que pode também ser utilizado, embora não seja muito comum em nossa região, é o sistema de radier, que eu apresento nessa ilustração. O radier
é uma laje grossa, armada, que é executada em toda a extensão de sua construção. É como se fosse uma única sapata grande, pegando toda a área de sua construção. Ela normalmente é utilizada quando você tem um solo muito fraco, e você precisa distribuir bem a carga. Devido ao alto custo de concreto e de ferragem, ela normalmente é muito pouco utilizada em nossa região. Bem, muito bem. Com essas informações, eu acredito que você já tem condições de começar a pensar e decidir que tipo de fundação utilizar em sua obra. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de alvenaria, o custo, as vantagens acústicas, térmicas de cada tipo de alvenaria. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, ative as notificações e se inscreva no canal. Até o próximo!